Hoje, o nosso tema. Então, você pode repetir esse tema comigo? Fala aí. A geografia e o relógio do milagre. De novo, então. Vamos ver essa mensagem baseada num texto muito conhecido, na história que vocês conhecem muito bem, Marcos capítulo 6. Você vai acompanhar comigo essa leitura. Que diz assim a palavra do Senhor: já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele fez o que, irmãos? Ele deu graças a Deus antes do milagre. Você não pegou não, né? Você vai pegar. Ele agradeceu a Deus antes do milagre. Então aprenda isso. Já agradeça a Deus pelo milagre que virá, mas pelo que você tem em mãos. Em seguida entregou-os a seus discípulos para que os servissem ao povo, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, porque a Bíblia não contava mulheres e crianças. Estima-se aí que tinha de 10 a 15 mil pessoas ali, que foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Como é que você explica isso? Como é que você explica? Pede um cientista aí para explicar. Pede um padeiro para explicar. Nem se tivesse ali, irmãos, uma peixaria ou uma padaria, não ia dar conta. Porque o que é um milagre? Milagre é aquilo que só Deus pode fazer, e o homem não pode explicar. Explica isso daí. Não sei, pastor. Como que isso pode? Pois é, eu também não sei. Mas o que é então? Milagre. Só Deus pode fazer isso. O homem não faz. Então quando você olha aqui no Evangelho de Marcos, só no Evangelho, eu quero comentar isso com vocês, tem aproximadamente registrado 18 milagres. Na verdade, irmãos, o sobrenatural acompanhava o ministério de Jesus, acontecia com muita naturalidade o sobrenatural. Sempre onde Jesus estava, o ambiente e a sua presença mudava o ambiente onde Jesus estava. Então, deixa que eu compartilhar com vocês esses milagres, para poder te alegrar o coração, para poder estimular você, para poder fortalecer a tua fé. Esses milagres, no capítulo 1 de Marcos, ele curou um endemoniado, curou a sogra de Pedro e curou um leproso. No capítulo 2, ele levantou um paralítico. No capítulo 3, ele curou um homem com uma mão ressequida. No capítulo 4, ele acalma a tempestade. No capítulo 5, ele liberta o endemoniado, cura uma mulher do fluxo de sangue e ressuscita a filha de Jairo. No capítulo 6, ele multiplica os pães e peixes pela primeira vez. Esse texto que nós lemos aqui. No capítulo 7, ele liberta a filha de uma mulher sírio-fenícia e cura um surdo e também um gago.
No capítulo 8, ele multiplica pela segunda vez os pães e os peixes e cura outro cego. No capítulo 9, ele liberta um jovem lunático. No capítulo 10, é a vez do cego de Jericó enxergar. E no capítulo 16, acontece o milagre dos milagres. As mulheres foram até o sepulcro procurando um Jesus que estava morto, mas receberam uma notícia que ele estava vivo para todo sempre. Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia! É o ministério de Jesus. O milagre era algo natural no seu ministério, na sua caminhada. Então, se você puder, irmão, olhe para a pessoa mais bonita que você conseguir encontrar aí e diga para ela, mesmo que seja profeticamente, o Senhor Jesus não está morto, Ele está vivo. Aleluia! Glória a Deus! Nós não servimos a um Deus que está morto, servimos a um Deus que está vivo e que realiza milagres. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando falamos com relação a milagres, interessante que nós não temos dificuldades de crer, irmão, num Deus do passado, num Deus que fez, num Deus que realizou, num Deus que curou. Nós não temos, quando falamos em milagres, nós não temos dificuldades em crer num Deus que vai fazer. Um Deus que vai abrir a porta, um Deus que vai curar, um Deus que vai ressuscitar, um Deus que vai abrir o mar. Não, nós não temos dificuldades de crer num Deus do passado que fez e num Deus do futuro que irá fazer. A nossa maior dificuldade é acreditar num Deus do presente, um Deus que faz. Não um Deus que fez ou um Deus que fará, mas um Deus que faz. Essa é a grande dificuldade, porque hoje as pessoas, elas conseguem entender que Deus fez, conseguem entender que Deus vai fazer, mas elas têm dificuldade de acreditar que Deus pode fazer hoje. Que Deus pode fazer agora. Que Deus pode fazer essa semana. Amém? Então, eu tenho certeza, querido, certeza que Deus, de que todos que estão aqui creem, que Deus pode fazer agora, em nome de Jesus. Então a nossa fé não pode estar fundamentada, preste bem atenção nisso, a nossa fé não pode estar fundamentada num Deus que fez, ou num Deus que vai fazer. A nossa fé tem que estar fundamentada num Deus que faz. Você não entendeu? Um Deus que faz, não é um Deus que vai fazer. Porque é muito fácil você dizer assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus abriu o mar, Deus curou fulano, Deus ressuscitou, Deus fez, Deus repreendeu aquele, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. É muito fácil. E Deus faz. Deus faz, pastor. É nesse Deus que nós acreditamos. Por isso que a nossa fé não pode estar fundamentada tão simplesmente num Deus que fez ou um Deus que fará, mas um Deus que está fazendo, que realiza milagres. E você pode entender o seguinte, toda vez que Jesus realizava um milagre, ele realizava sempre com um caráter pedagógico, trazendo algum tipo de lição, de propósito. Quando Jesus realizava um milagre, por trás desse milagre, do sobrenatural, da ação divina do Senhor, era ensinar alguns princípios e lições às pessoas que experimentavam o milagre. Então, Deus não faz nada na tua vida sem que haja um propósito. Tudo Deus tem algo para te ensinar. Tudo que Deus vai fazer ou tem feito na tua vida é para te ensinar alguma coisa. E nós precisamos aprender isso. E nessa noite você vai entender, quando nós lemos essa primeira multiplicação dos pães, Jesus nos traz aqui algumas lições importantes, tentando nos ensinar alguma coisa. E interessante que no contexto dessa história que nós lemos, o ministério de Jesus era um ministério muito dinâmico. Jesus sempre estava indo, viajando para um lado e para o outro.
E nesta ocasião, Jesus se afasta para descansar. E a multidão faz o quê? A multidão segue a Jesus. E Jesus, com compaixão dessa multidão, em vez de descansar, ele começa a pregar. E o dia vai, o dia passa, e os discípulos se aproximam de Jesus. Eu estou falando sobre o texto. Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem para ele assim: olha, Senhor, o dia já vai tarde, a multidão já está com fome. E aí? E olha, Jesus, o lugar que nós estamos é um lugar deserto. E essa multidão já está com fome. Amém? Era um lugar deserto. E aqui, irmãos, nós encontramos a primeira importante lição que Jesus nos dá, que o texto nos mostra. Nós temos um grande problema, Senhor. Qual o problema, meus discípulos? A geografia. A geografia em que nós estamos aqui não nos favorece. Por quê? A geografia era o quê? Ele estava em que lugar? No deserto. O lugar onde nós estamos não nos favorece. Interessante, né? Aqui não tem um Perim, um atacadão. Aqui não tem um shopping perto. Senhor, nós temos aqui um grande problema. E aí Jesus olha para eles e começa a ensinar a eles a primeira lição. Qual é, pastor? Deus não depende de uma geografia favorável para nos favorecer. Fala comigo isso daí, vai. Deus não está restrito a uma geografia favorável para cumprir os propósitos dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não levante a mão. Quantas pessoas que estão aqui estão debaixo de obediência? Não levante a mão, por favor. Por quê, pastor? Porque existe uma promessa para aqueles que estão debaixo de obediência. E eu vou ler para você, Deuteronômio 28, de 1 a 3, diz assim, acompanha essa leitura. Será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordenou hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te seguirão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu aonde? No campo. Sabe o que esse texto está querendo dizer para nós? Que para estar debaixo de obediência, você não é abençoado porque está na cidade. Você não é abençoado porque você está no campo. Para quem está debaixo de obediência, se ele for para o campo, a bênção de Deus o acompanha. Se ele for para a cidade, a bênção de Deus o acompanha. Se ele for para a direita, a bênção de Deus o acompanha. Se ele for para a esquerda, a bênção de Deus o acompanha. Se ele for para cima, a bênção de Deus o acompanha. Se ele descer, a bênção de Deus o acompanha. Basta que ele esteja debaixo, segundo o texto, da obediência. Você entendeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Que quando você está debaixo de obediência, a bênção não está condicionada se você está no norte, se você está no sul, se você está no leste, se você está no oeste. A bênção não está condicionada, meu irmão, se você mora numa casa pobre, se você mora num bairro pobre ou num bairro rico, ou onde quer que você esteja. A bênção de Deus, irmão, ela te acompanha. Então para Deus não importa. Não importa o lugar que você nasceu. Não importa. Não importa onde a sua casa é. Não importa onde a sua empresa está localizada. A bênção de Deus te acompanha.
Você pode dizer um amém? Interessante que, irmãos, a gente sabe que o Espírito Santo é um estado evangelizado, mas onde existe um bloqueio de crescimento, de avivamento. Mas Deus está rompendo isso, em nome de Jesus, amém? Então, se você está debaixo de obediência, pode ficar tranquilo, a bênção vai alcançar você onde você estiver, o que você sabe, amém? Aleluia? Então eu tenho que estar debaixo de obediência, você vai entender o texto. Eu vou dar um exemplo aqui de Abraão. Em Gênesis 2:12, Deus aparece para Abraão e diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O escritor, ele diz que Abraão saiu sem saber para onde ele ia. Preste atenção nisso que Deus está falando aqui. Pastor, por que Abraão obedeceu? Por que uma pessoa que tem uma família, tem uma casa, tem a esposa, sabe, tem os seus servos, e de repente ouve a voz de um Deus, porque ele ainda não conhecia esse Deus, e ele ouve a voz de Deus, e Deus diz assim: pega a tua casa, a tua parentela, sai do meio da tua parentela, no caso era a esposa dele, mas os servos dele, e vai para um lugar onde eu ainda vou lhe mostrar. E por que ele obedeceu? Aqui está a chave, aqui está o mistério. Por que ele obedeceu, pastor? Porque ele, irmão, sabia que mais importante do que o destino é quem está conduzindo e governando a vida dele. Mais importante do que o destino é quem está conduzindo a tua vida, é quem está governando a tua vida. Abraão, na verdade, ele não precisava saber para onde ele ia. Por quê? Porque ele confiava em quem iria levá-lo, em quem ia abrir o caminho, em quem iria sustentá-lo, em quem iria guardá-lo. Abraão sabia que Deus era Deus na vida dele. E aí alguém pode perguntar assim: mas pastor Marco Aurélio, por que Deus não abençoou Abraão na terra do pai dele? Precisava tirá-lo lá da terra do pai dele? Na geografia paterna? Precisava? Precisava. Por quê, pastor? Porque se Deus o abençoa numa geografia favorável, alguém poderia dizer assim: mas também estava na casa do pai, ele estava na terra do pai, onde tudo era favorável a ele. É simples. Aonde tudo é favorável para você, Deus arranca Abraão de uma geografia favorável e leva-o para uma geografia desfavorável para iniciar um novo ciclo na vida dele. E aqui eu quero profetizar para algumas pessoas que estão aqui. Deus vai tirar você dessa geografia favorável, vai levar você para uma geografia desfavorável para começar um novo ciclo na tua vida. Deus é Pai. É muito interessante esse exemplo. Guarde isso que eu vou falar com você. Antes de Deus se manifestar para Abraão, Abraão era abençoado por causa da terra. Depois que Deus se manifestou para Abraão, a terra era abençoada por causa de Abraão. Antes de Deus se manifestar, a terra era abençoada por causa de Abraão. Então perceba bem, Abraão sentia-se abençoado. Eu estou na minha terra favorável, no meio do meu pai, da minha parentela. Depois que ele conhece Deus, Deus fala assim: olha a promessa que vai: todas as famílias serão abençoadas através de ti. Antes de Deus, Abraão era beneficiado por causa da geografia paterna. Depois mudou. Onde Abraão pisava, Deus estava ali. Deus estava com ele. Onde Abraão entrava, Deus estava com ele. Onde Abraão, irmão, tocava, Deus estava com ele.
Onde Abraão chegava, a presença de Deus chegava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você está debaixo de obediência, a bênção de Deus vai acompanhar você. Eu creio, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que assim está para acontecer ou está acontecendo na tua vida, na sua história. Vai ser assim no teu chamado, vai ser assim no teu ministério, vai ser assim na tua família, vai ser assim no teu casamento. Deus não depende da sua geografia para te engrandecer. Deus não depende da tua geografia para te colocar em lugares altos. Deus, irmão, Deus vai te favorecer em qualquer lugar em que você esteja, desde que você esteja com Ele. Olha aqui para mim. O exemplo continua a nos falar. Então, Abraão enriqueceu tanto, porque ele saiu da terra. E quem que acompanhou Abraão? Quem sabe quem acompanhou Abraão? O sobrinho de Abraão, chamado Ló, acompanhou Abraão. E Deus o enriqueceu tanto, que não tinha, sabe, Ló, interessante que Ló não tinha nada a ver com a bênção de Abraão. Mas a bênção de Abraão acompanhou e respingou em Ló. Ló também ficou rico. Amém, querido? Então, quando alguém é abençoado, e se você está andando com esse alguém que é abençoado, essa bênção dele vai respingar na tua vida. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Anda com pessoas que estão sendo abençoadas. Aleluia. E ali estava ali, sendo abençoado. Interessante. Por quê, pastor? Isso, porque não existe relacionamento neutro, irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Só um exemplo para você, para eu mostrar isso aqui para você. Quem estava viajando com Jonas, naquele navio, sofreu uma tempestade. Dependendo com quem você se relaciona, ou você é abençoado, ou você vai sofrer tempestade que não vem do Senhor. Eu não sei com quem você está relacionando. Às vezes não tem nada a ver com a situação. Ló não tinha nada a ver. Mas a bênção de Deus é tão grande na vida de Abraão que respinga na vida de Ló, o sobrinho dele. E eu quero profetizar que Deus vai colocar em 2024 gente assim no seu caminho, que é tão carregada da bênção, tão carregada da unção, que vai respingar na tua vida. Vai começar a acontecer coisas que você não imagina, que você não esperava. E você vai dizer, como isso, pastor? E eu vou dizer para você, meu querido, é porque não existe relacionamento neutro. Todo tipo de relacionamento que a gente tem, ou vai vir bênção, ou vai vir maldição. Amém? Você está entendendo isso ou não? Se não está abençoando, é porque não foi Deus que colocou. Sai fora. Eu já ouvi algumas coisas aí, alguns anjos vieram me contar. Mas eu não vou falar aqui não. Vou revelar agora não. A Bíblia fala, olha aqui para mim. A Bíblia fala que era tanto gado, tanta ovelha, tanta criação, que a terra onde eles estavam, a geografia em que eles estavam, não comportava mais os dois. E os pastores dos dois, de Ló e de Abraão, começaram a brigar. Por causa de quê? Por causa da geografia. Começou uma contenda por causa da terra. Não comportava. E Abraão então resolveu a contenda, olhar para aquilo e resolver a contenda. Então ele disse para Ló, nossos pastores estão brigando, não vamos brigar, não vamos ter contenda. Aí Abraão olha para Ló e diz assim, escolhe uma terra para você. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E diz a Bíblia que Ló escolheu uma terra verde, uma terra bonita. E sobrava então para Abraão uma terra seca. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mistério que está nessa história. Quem tinha a bênção de Deus? Abraão ou Ló? Quem era mais velho? Abraão ou Ló? Quem ouviu Deus? Abraão ou Ló? Quem tinha o direito de escolher primeiro? Abraão ou Ló? Mas Abraão era tão consciente da bênção que ele carregava,
que ele disse assim: faz o seguinte, escolhe aí. Pode fazer a sua escolha. Abraão era tão consciente, irmão, que a bênção não estava na geografia, na terra. A bênção estava nele. O texto vai dizer que Ló escolheu a melhor geografia, as campinas verdejantes, no melhor lugar. Mas depois o texto diz que ele perdeu tudo. Abraão foi para a pior terra, e lá Deus o prosperou ainda mais. Por quê, pastor? Porque quem tem a bênção de Deus não fica brigando por causa de posição, por causa de cargo, por causa disso, por causa daquilo. Quem tem a bênção de Deus não tem medo. Tudo bem, você quer isso, toma isso. Porque Deus não vai deixar você, Deus vai continuar te fazer prosperar. Cuidado, irmão. Há muita briga, muita contenda. Se você carrega a bênção e a unção de Deus, não importa. Você tem a bênção de Deus, então abra mão. Porque a bênção de Deus não está nas coisas, a bênção de Deus está em você. E onde você estiver, vai prosperar, Deus será contigo. A bênção de Deus não está no dinheiro, não está no seu salário. A bênção de Deus está em você. E onde você for, Deus vai contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero trazer um outro exemplo aqui, meu irmão. Um outro exemplo. E eu só quero aqui, eu estou provando para você que Deus não depende da geografia favorável para te favorecer. Mas Deus, olha os discípulos, vou trazer de volta aqui a memória de vocês. Os discípulos dizem para ele: mas nós estamos num deserto. Aqui não tem pão. Aqui não tem peixe. Nós não temos dinheiro. Jesus olha para eles: não dependo disso. Não depende de onde eu estou. A bênção do meu Pai está aqui. Gênesis, versículo 12, capítulo 26, diz: Isaac semeou naquela mesma terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Diga: porque o Senhor o abençoava. Amém? Porque o Senhor o abençoava. Uma terra que não produzia passou a produzir. Uma terra que não gerava passou a gerar. Uma terra que não florescia passou a florescer. Por quê, pastor? Porque um crente abençoado pisou naquela terra chamada Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde as plantas dos teus pés pisarem, ali Deus vai fazer você crescer. Deus vai fazer você prosperar. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que diz assim para mim: pastor, olha, eu estou num emprego que é terrível. É opressão direta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu digo assim para as pessoas: mas é ali que Deus quer te usar. Deus não quer te usar numa terra favorável. Deus quer te usar numa terra desfavorável, para que a glória dele se manifeste e aqueles que estão ali saibam que Deus é Deus na tua vida. Eu não sei se você tem fé para receber essa palavra. Mas eu quero profetizar aqui que nesse primeiro dia da semana, nessa semana, e quando eu estou falando de um Deus que faz milagre hoje, se prepare, irmão, porque lugares infrutíferos vão florescer. Recebe aí, lugares infrutíferos vão florescer. Quando você chegar lá, coisas improdutivas vão produzir. Quando você colocar as suas mãos, vão começar a prosperar. E o seu patrão, o seu chefe, ou o trabalho, ou o lugar, ou a sua casa, mas por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. É porque Deus falou comigo no domingo e eu não tinha esse entendimento, mas agora eu tenho que a bênção de Deus está comigo. Então aonde eu estiver, não importa o lugar, não importa a ocasião, não importa a circunstância, Deus vai abençoar. Então comece a abençoar a tua casa, porque vai florescer ali. Comece a abençoar o teu trabalho, vai florescer ali. Comece a abençoar a tua escola, vai florescer ali. A glória de Deus, os milagres de Deus começarão a acontecer. Lembrem-se, através da sua vida. Usa-me, ó Deus. Serás um instrumento. Isaac vai para o vale, olha isso daqui, Felipe. Isaac vai para o vale de Gerar. Vale que não produzia, que não gerava.
E os seus servos começaram a cavar poços. Pastor, vai cavar poço num vale? É isso aí. Gênesis 26, 19. Eles cavaram o primeiro poço. Eu queria que você me ajudasse a pregar aqui. Quando eu falar assim, cavaram, você fala e acharam água. Amém? Cavaram, pois os servos de Isaac naquele vale acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. O que tem de crente que entra em briga, em contenda, irmão, porque isso aqui é meu, porque isso aqui é meu, porque não, isso aqui é... Gente, o que tem de crente... Segura a palavra, pastor. Vamos lá. Então cavaram outro poço. Pelo qual também contenderam, brigaram. Por isso chamou-lhe Sitna, e partiu dali e cavou. Por este não contenderam. Pelo que lhe chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Preste bem atenção, eu não vou falar aqui sobre o nome dos poços, porque essa é uma outra mensagem. Mas muita contenda por cavar poço. Mas deixa eu te dizer, o segredo não está em cavar poços. Por quê, pastor? Pois qualquer um pode cavar. E qual é o segredo, pastor? É achar água. Você não entendeu o mistério? Por quê, pastor? Todo mundo pode cavar poços, mas só acha a água quem tem a bênção. Só acha a água, Felipe, quem tem a bênção. É o mistério de Deus. Se Isaac cavasse 1000 poços, ele encontraria água em todos. Por quê, pastor? A bênção de Deus, repito, não está na geografia. Ali era um vale e ali não se encontrava água. Não importa, meu irmão, a bênção de Deus está em você. Aleluia! E por isso eu quero profetizar aqui sobre a tua vida. Aonde você colocar as suas mãos vai sair água. Vai sair água, vai jorrar prosperidade, vai jorrar crescimento. Vai ser um ano de milagres de crescimento. Vai ser um ano de milagres de muita água jorrando dentro da tua vida, da tua casa, da tua família. Na família, vida e paz. Oh Deus, aleluia! Eu profetizo isso. Aplauda mesmo a Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Aquilo que o médico não podia fazer, Deus está fazendo hoje aqui. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Você sabe que Deus age mesmo quando eu não vejo. Deus está agindo mesmo quando você não sente. Mesmo quando você não percebe, Deus está agindo. Eu sei que Deus está trabalhando. Amém? Então não depende da geografia, o milagre aconteceu. Não importa o deserto. Segunda lição, Deus age no tempo certo. Você pode falar isso aí? Vira para o teu irmãozinho e diga para ele assim: meu irmão, presta atenção. É o tempo dele. É o tempo dele. No versículo 25, além de uma geografia desfavorável, os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, o Senhor já viu, olha só, irmãos, olha aqui, gente. O Senhor já viu que horas são? Além da gente estar numa geografia desfavorável, o Senhor já olhou no relógio, já está tarde.
Já era hora de fazer alguma coisa. Na verdade, Jesus, isso tinha que já ter feito antes. Agora já é tarde, Senhor. Como é que nós vamos despedir essa multidão? Não tem tempo para fazer absolutamente mais nada, a não ser despedir essa multidão com fome. Você já teve a impressão de que Deus está atrasado? Que as coisas mudam para todo mundo menos para você? Que a resposta chega para todos menos para a sua oração? Todo mundo conta um testemunho menos você? E quando parece que as coisas vão caminhar, alguma coisa acontece, tudo volta a estaca zero. Não vou pedir para você levantar a mão. Vou lhe dizer uma coisa, segura aí na cadeira. Xaramanaia. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está dizendo para você assim: suporta. Você esperava outra coisa. Você esperava outra coisa. Pastor, Deus vai dar um jeito. Ele está falando para você: suporta. Se ainda não aconteceu, é porque Ele está dizendo para você: suporta. Por que Deus está falando para eu suportar? Porque Ele conhece a tua estrutura. Deus não vai permitir que nada aconteça na tua vida sem que você não tenha estrutura para suportar. Você pode estar dizendo para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo para você, olhando para você, e diz assim: suporta. Aguenta, porque o meu relógio não atrasa, meu relógio não adianta. Ele está em tempo certo, ele vai chegar, a sua vez vai chegar, a sua hora vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Suporta, a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar, a tua vez vai chegar. Diga assim: a minha vez vai chegar, a minha hora vai chegar. É o tempo certo de Deus. E quando a gente espera o tempo certo dele, irmão, não tem como dar errado. Você sabe por que nós estamos vendo essa guerra lá em Israel? Porque Abraão, no tempo errado. Essa é uma outra história. Deixa eu te dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Deus não está demorando. Não, pastor, não. Ele está caprichando. Fala para alguém que está perto de você: ó, Deus não está demorando, viu? Deus só está caprichando, porque o que vai chegar é assim. O que vai chegar é assim. Ele está caprichando. Recebe essa palavra. Ele está caprichando, meu irmão. Não chegou ainda, não, calma aí. Ele está caprichando, aleluia. Ah, glória a Deus. Glória a Deus, meu Deus. O tempo passa rápido no culto das 18. Aleluia. Vou dar um outro exemplo rapidinho aqui. Mateus capítulo 14. Registra a história dos discípulos no meio do mar, numa tempestade. E eles estavam cansados. O mar revolto, batendo, sacudindo o barco para um lado e para o outro. E Jesus, pastor, Jesus estava no monte orando. Não sei se vocês se lembram dessa história. Jesus disse para os discípulos assim: entram no barco, vão lá para o outro lado. Eu vou no monte orar, depois eu encontro com vocês lá do outro lado. Quem lembra dessa história? No meio do mar, está ali, vem a tempestade e Jesus estava orando. Diga: Jesus estava orando. Jesus estava orando, amém? E os discípulos cansados. O texto vai dizer que Jesus chega na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite era 3 horas da manhã. Os discípulos no meio do mar, em uma tempestade. E a pergunta que não quer calar: Jesus, o Senhor está vendo essa tempestade? Está vendo eu passar por isso? E ele iria me responder: claro. Os discípulos estão dizendo que não vão aguentar. Já na primeira vigília, na segunda vigília da noite, eles estão o quê? Cansados. O Senhor não vai fazer alguma coisa?
Eles estão cansados, não aguentam mais combater isso. Na terceira vigília da noite, mais uma vez, o Senhor não vai, madrugada. O cansaço aumenta, as forças vão acabando. Pastor, eu já não aguento mais. O texto diz que na quarta vigília da noite, Jesus desce do monte e vem andando por cima das águas. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele está vindo aí. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele está vindo aí. E aí, a Bíblia fala que os discípulos ficaram com medo, era como que um fantasma. Mas deixa eu dizer isso daí, está registrado para você guardar. Porque aquilo que te causa medo é a estrada que Jesus vai usar para chegar até você. Aquilo que te causa medo é a estrada que Jesus vai usar, meu irmão. O que te causa pavor está debaixo dos pés dele. Era o mar que estava causando pavor, estava debaixo dos pés dele, estava em cima. E o mar embaixo. De quê, pastor? Dos pés dele. Ah, você não entendeu o mistério, irmão. O tempo de Deus é perfeito. Nós vivemos numa geração imediatista que não suporta esperar o processo. De esperar, e a gente quer tudo para ontem. E eu estava ouvindo aí que tem menino na igreja e tem menina na igreja, que o cara está querendo apressar. Eu vou dar um conselho para as meninas que estão aqui, que são solteiras, as mulheres que são solteiras, as moças que são solteiras. Se o cara querer apressar a coisa, pode acabar com ele, porque ele não é de Deus, ele não te respeita, ele não sabe esperar o tempo certo de Deus para que as coisas aconteçam. Dá um chute nele, porque ele não é de Deus para você. E se a menina vir, irmão, dá um chute nela, porque ela também é safada. Ela não quer esperar o tempo de Deus. Falei, pronto, falei, pronto. A sua falta de paciência não vai acelerar a resposta de Deus. Não adianta. Quem sabe Deus vai acelerar? Não vai, o tempo de Deus é perfeito. Eu estou pregando aqui para pessoas que vão ter que aguentar mais alguns anos. Eu estou pregando aqui para pessoas que vão ter que suportar mais alguns meses. Eu estou pregando aqui para pessoas que vão ter que suportar mais algumas semanas. Eu estou pregando aqui para pessoas que vão ter que suportar mais alguns dias, algumas horas. Mas o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar. E quando chegar, aleluia! Tem uma música que a gente canta aqui na igreja. Tem uma música que a gente canta, vai valer a pena. Vai valer a pena cada lágrima que você, derramou. Vai valer a pena cada renúncia que você fez, cada luta que você teve. Aí você vai dizer assim: vale a pena, pastor, valeu a pena eu esperar o tempo de Deus, valeu a pena o tempo de jejum, o tempo de oração, o tempo de renúncia, as lágrimas que desciam. E eu vou louvar a Deus junto com você, meu irmão, minha irmã. Eu vou glorificar o nome do Senhor, porque você vai testemunhar: a minha hora chegou, louvado seja o nome do Senhor.